mais delongas, eu chamo o irmão Rendel, que estará responsável pela palavra hoje à noite. Nosso pastor já está de volta, graças a Deus, né? Foi de férias, foi lá dar uma visitada nos seus papais, né? Mas graças a Deus já está aqui, pela graça do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus porque Ele levou e o trouxe, né? Então, graças a Deus, mas hoje quem vai trazer a palavra é o irmão Rendel. Presbítero Rendel. Amém. Vocês estão ansiosos pela continuação da exposição em Gênesis, né? Mas hoje ainda não. Próximo domingo, o pastor volta. Ou não, né? Por que não? Arrebatamento. Ah, sim. Jesus voltar, glória a Deus. Jesus voltar, né? Amém. Vamos meditar hoje, irmãos, no texto de Marcos. Marcos capítulo 4. Os versos 35 a 41. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Peço que você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, enquanto nós faremos a exposição dele. Antes eu queria orar mais uma vez com os irmãos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai querido, por mais uma oportunidade e pelo privilégio que temos de estarmos aqui louvando, engrandecendo, honrando o teu nome, agradecendo pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Oro por esta mensagem, que ela fale aos meus irmãos, assim como falou tanto a mim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejamos agora como um diretor de um filme tentou retratar essa cena. Perceba que um dos discípulos até cai do barco, ele é arremessado a tantas ondas chacoalhando o barco e ele cai. Veja se você percebe isso.
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Eu trago como uma grande ideia para o texto de hoje a segurança da presença de Jesus diante das adversidades. A segurança da presença de Jesus diante das adversidades. Mas antes eu queria fazer algumas considerações importantes sobre a nossa vida. Pelo menos 4 fatos importantes sobre as tempestades da vida. As tempestades da vida, elas existem e são inevitáveis. Você pode estar na beira da praia, tomando uma água de coco, o mar está calmo, a brisa é suave, e de repente vem um tsunami e o traga. Essa semana mesmo eu estava vendo com os meninos o filme O Impossível, que trata da história real do tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004. E fala mais ou menos disso. O mar azul, um dos mares mais bonitos que tem, por isso muitos turistas vão para lá. Um azul límpido, brilhante, tranquilo. E as famílias ali na beira da praia, ou nos resorts ali próximo, achando que estavam tranquilos, que a vida estava muito tranquila. E de repente um terremoto no mar causa ondas gigantescas e morreram muitas e muitas pessoas ali. A tempestade da vida chega e chega a todos. Elas são democráticas. Já dizia o sábio Salomão, inspirado por Deus, que tudo acontece a todos sem distinção debaixo do sol. A tempestade chega para quem está no palácio ou para quem está na choupana. Para os cultos e para os iletrados. Elas são inevitáveis. Mas além de inevitáveis, elas são imprevisíveis. Você acorda de manhã e está tudo bem. Bom dia sol, bom dia mar, bom dia passarinhos, bom dia cachorro. E você vai dormir com o rosto inchado de lágrimas. É um acidente, é uma perda financeira radical, é um diagnóstico médico inesperado, um luto na família, um filho que foi para as drogas. A tempestade nos pega de surpresa, nos chacoalha a nossa vida e vira ela de cabeça para baixo. A vida não se desenrola num parque de diversões. Cruzamos desertos escaldantes, vales sombrios. A dor chega, as lágrimas rolam. Essa é a realidade da vida. Além de inevitáveis e imprevisíveis, as tempestades são inadministráveis muitas vezes. Inadministráveis muitas vezes. Você quer ir para a direita e a tempestade te leva para a esquerda. Você quer avançar, mas é obrigado a recuar. Algo que parecia fácil de resolver foi se agigantando, foi se tornando um problema muito difícil de resolver. Mas além de inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, as tempestades da vida são também pedagógicas.
E graças a Deus por isso. Elas nos ensinam. Significa que tudo que vem à nossa vida, por mais sombrio que pareça, por mais devastador que seja, por mais fora do controle que pareça, pode estar fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus permite uma experiência dolorosa não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para fortalecer a musculatura da nossa alma. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Como você vai resolver um problema sem você passar por ele? Como você consegue resolver um problema sem passar por ele? Só olhando? As tempestades da vida não são para o nosso naufrágio, mas para nos levarmos a uma experiência profunda com o nosso Deus. Quando Deus permite que nós passemos por situações assim adversas, Ele quer nos ensinar lições que de outra forma nós não aprenderíamos. Nós precisamos passar por elas. E o contexto aqui é que Jesus havia passado o dia inteiro caminhando, falando as suas parábolas, as palavras do reino, fazendo milagres. E ele estava cansado. Talvez ele estivesse cansado. Quem é professor aqui sabe, passa o dia inteiro dando aula, ensinando, ou qualquer outra profissão desgastante. Ao fim do dia você está cansado. Então Jesus entra no barco. Vai lá para trás, para a popa. Pega um travesseiro, deita e dorme. Mas antes ele diz, olha, nós vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Vamos para aquele outro lado. E os discípulos prontamente obedecem. Vamos sim, Senhor. E enquanto eles navegavam, e a gente está falando aqui do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Pastor esteve lá, irmã Leila, me corrija se eu estiver errado. Docinha, né? 250 metros abaixo do nível do mar, alimentado pelo Rio Jordão, o maior lago de água doce de Israel, e um local de peregrinação para muitos turistas. Tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura. E foi na margem norte desse lago que Jesus chamou seus primeiros discípulos, que começou o seu ministério a pregar. Mas de repente vem uma tempestade de vento. O barco é chacoalhado de um lado para o outro. Os discípulos, alguns, pescadores natos, acostumados com o mar bravio, com os ventos fortes, com as chuvas fortes, devem ter pensado, vamos deixar o mestre descansar. Ele está cansado. Ele deve estar cansado. Deixa que essa situação a gente se resolve. Nós conhecemos todas as manobras náuticas. A gente se garante. Nós temos o conhecimento, a habilidade, a capacidade de resolver esse problema. Aqui é a nossa praia. E semana passada o Cedric, em uma das suas ilustrações, ele falou do jogador Michael Jordan. Vocês lembram? Porque ele era o maior e melhor jogador de todos os tempos de basquete. E esses discípulos aqui, Cedric, eram os Michael Jordan do mar. Sabiam tudo. Eles eram bons pescadores.
Mas à medida que eles tentavam resolver o problema, uma situação que aparentemente eles já tinham conhecimento, que eles estavam acostumados, a situação vai ficando cada vez mais difícil. A força dos ventos produzia ondas enormes e a água já entrava no barco. O diretor do filme retratou que um caiu, ele tentou subir de volta. E então, esgotando todos os seus recursos, a morte já mostrando a sua face, eles resolvem então recorrer ao mestre. Seus recursos humanos eram limitados, eles resolvem recorrer ao mestre. E então perguntam ao mestre num tom de censura: Mestre, a coisa está feia, o Senhor não vai fazer nada? Não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos aqui? Então Jesus se levanta, o Criador de todas as coisas se levanta, o Criador do céu, da terra, do mar, do vento, do ar, repreende o vento e diz: se aquieta. Então tudo se acalma. E os discípulos atônicos, diz o texto, apavorados, se entreolham e se perguntam: quem é este? Quem é este camarada que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam, irmãos, que o texto aqui contém 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos, que está no verso 38. Mestre, não te importa que morramos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus, que está no versículo 40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? São 2 perguntas, mas a resposta de uma é respondida pela pergunta de Jesus, é como se fosse uma pergunta só. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta, que está no versículo 41, é a pergunta entre os discípulos. Entre eles se questionam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então analisemos a primeira pergunta. E eu trago com ela o tópico 1. A incredulidade do discípulo diante das adversidades provoca dúvida quanto ao cuidado do mestre. A incredulidade do discípulo diante das adversidades provoca dúvida quanto ao cuidado do mestre. Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta da angústia. Essa é a pergunta da vulnerabilidade humana. Essa é a pergunta de alguém que é limitado em recursos e está passando por uma situação que não consegue controlar. Você já fez essa pergunta a Jesus? Diante do seu aparente silêncio, no meio da tempestade da sua vida, você já perguntou a Jesus: Mestre, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Onde está o Senhor? Não te importa que eu afunde? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Para minha vergonha, eu já fiz essa pergunta muitas vezes. A grande questão aqui é por que os discípulos fizeram essa pergunta num tom de censura. Mestre, não está vendo a nossa dor? Não está vendo o nosso aperreio? Não está vendo que estamos em perigo? Porque o Senhor não acorda, o Senhor não faz nada? Algo estava errado entre os discípulos.
Eles não estavam conseguindo separar, conciliar a obediência da ordem de Jesus. Passemos para outra margem. Com a tempestade que estavam enfrentando. Sabe por quê, irmãos? Não é difícil para a gente imaginar ou entender a tempestade que Deus mandou Jonas. Na nossa cabeça, quando a gente está em desobediência, Deus manda a tempestade. E manda mesmo. Mas não para nos fazer sucumbir, mas para nos trazer de volta ao caminho ordenado. Então a tempestade de Jonas dá para entender. Pensamos nós. Agora, os discípulos estavam fazendo tudo certo. Obedecendo fielmente o mestre. Vai para ali, eu vou. Vai para cá, eu vou. E ele nos manda para essa tempestade? E ele permite essa tempestade? Isso não estava muito bem resolvido na cabeça dos discípulos. A nossa expectativa humana é essa. Se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo. Se eu estou andando com Deus, é para dar tudo certo. Não é assim que nós pensamos? Um segundo problema que talvez os discípulos enfrentavam para fazer essa pergunta é justamente a urgência que eles tinham e a demora de Jesus em atendê-lo. Eles tinham urgência. E Jesus estava demorando na visão deles. Jesus dormiu na tempestade porque sentia verdadeiramente seguro na vontade de Deus. Mas os discípulos pensavam, por que ele não acorda? Como alguém consegue dormir num aperreio desses? Por que Jesus não age? Por que ele está em silêncio? Um dos grandes problemas, um dos grandes dramas do ser humano é não ser ouvido na hora que ele grita por socorro. Quando a dor aperta, quando o dia mal chega, quando um calo na alma se instala, quando a noite parece não ter fim, você grita por socorro e tudo que você ouve é o eco da sua própria voz. Meus irmãos, há momentos em que a demora, entre aspas, há momentos em que a demora de Deus nos aflige mais, nos angustia mais que o próprio problema. E repiso aqui, demora entre aspas. Não conseguimos entender que Deus age na hora certa dele. Não na hora que queremos. O relógio de Deus é diferente do nosso. Eu vou ilustrar mais uma vez. Lembram de Marta? Seu irmão Lázaro está doente. Eles moram em Betânia. Jesus estava um dia de Betânia. Marta envia um recado a Jesus. Ela diz, aquele que o Senhor ama tanto está doente. Está muito mal. Jesus ouve o recado e diz, essa doença não é para a morte, Marta, mas para glorificar o nome de Deus. O recado de Jesus volta e demora mais um dia para chegar a Marta. Já foram 2 dias. A esta altura, Lázaro já tinha morrido. Jesus ainda fica mais 2 dias onde ele estava. E depois de 2 dias, ele diz aos discípulos, vamos para Betânia. Lázaro morreu, e ainda bem que nós não estávamos lá. Porque assim vocês poderão ver o que eu vou fazer lá. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta diz
A ênfase aqui é Marta. A primeira coisa que Marta diz, porque ela acha que Jesus estava demorando. A ilustração é sobre a demora. Quando ela vê Jesus, ela não diz nem shalom, ela nem saúda o mestre, ela diz assim: se tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Agora não adianta mais. O Senhor demorou muito, 4 dias. É só um dia de viagem, porque o Senhor demorou 4. Ele já está fedendo na sepultura. E Jesus diz: Marta, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Todos vão. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos lá ver Lázaro. E Jesus grita: Lázaro, para a sepultura, vem para fora. Sai daí. E Lázaro, morto há 4 dias, sai da sepultura, e todos os estupefatos viram o milagre de Deus. Foi glorificado naquele dia, assim como Jesus havia dito. Meu querido, talvez você esteja esperando a resposta de Deus há anos. Anos! Mas Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. A resposta dele vem no tempo dele. Cabe a nós confiar no seu agir. O Salmo 3,5 diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Agora perceba que Jesus também, em outro momento, lá em Mateus 14, ele também acalma uma tempestade. É a passagem que Jesus anda sobre as águas. Os discípulos estão no barco, mais uma vez, apavorados, o vento soprando, a tempestade furiosa. Jesus não está no barco, ele está em pé sobre as águas. Mas primeiro ele disse: calma, para os discípulos, não para a tempestade nem para o vento. Eu estou aqui, sou eu. Calma aí. Depois ele acalma a tempestade. É interessante a gente refletir nas diferentes maneiras do agir de Deus. Por que ele mudou a metodologia? Meus queridos, Deus sonda os nossos corações e nos conhece muito bem. E cada circunstância tem a sua peculiaridade. Deus sabe que tem momentos que a mais terrível tempestade que nós estamos enfrentando não está do lado de fora, mas está dentro de nós. Tem momentos que a tempestade mais terrível que enfrentamos não está lá fora, está dentro de nós. Não está na circunstância, está no sentimento. Então Deus sabe quando Ele deve atender primeiro o problema ou quando Ele deve atender primeiro o problemático. Você tem mais problemas ou você é mais problemático? Deus conhece e sabe como agir na sua e na minha vida. O texto segue com ele o tópico 2. O mestre revela seu poder sobre as adversidades e questiona sobre a confiança que deveria ser inquestionável nele. Diz o texto, depois que Jesus acalmou tudo, Jesus perguntou: por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Eu quero convidar você a se transportar junto comigo. Imagine que você está naquele barco,
E era um barquinho mais ou menos como esse que você viu, pequeno, barco de pescador da época. Imagine que você é discípulo de Jesus, eu e você somos discípulos de Jesus, e nós estamos exatamente nessa situação. Você e eu estamos naquela tempestade, naquele barquinho frágil. Você ficaria com medo? Será que nós ficaríamos com medo? Lembre-se, você é pescador e você tem as habilidades náuticas. Você se garante? Eu não sou muito fã de viagem de barco, de navio, de qualquer coisa que vai no mar, não. Quando eu era criança, eu prefiro 1000 vezes andar de avião. Quando eu era criança, eu fui numa missão com meus pais, Cédric, na ilha de Marajó, lá no Pará. A maior ilha fluvio-marinha do mundo. E nós pegamos uma embarcação de metal, não era de madeira, relativamente porte médio. Meus irmãos, não tinha tempestade, o sol estava brilhando, mas o mar, ou o rio, nem lembro o que é. Rio, né, César? É o mar e rio, estava agitado. E aquela embarcação balançava muito, e muitos ficaram nauseados, eu inclusive, só vomitando. E eu disse, não gostei não dessa viagem. Gostei da ilha, mas da viagem não. Você ficaria com medo? Por que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo? Por que eles deveriam ter fé e não ter medo? O mestre estava com eles. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Por pelo menos 4 razões. Anote aí. 4 razões e todas elas começam com P. Primeiro, pela promessa. Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado, para outra margem. Lembra que não é um mar, é um lago? Então eles foram para o outro lado do lago. Jesus prometeu que iriam para o outro lado, então o destino final seria o outro lado. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, Ele também nos capacita a obedecer, Ele nos capacita a cumprir o seu plano. Deus não prometeu uma viagem fácil. Ele não prometeu uma viagem fácil, Ele só falou, vamos para o outro lado. Ele não disse, tem uma surpresinha no meio aí da história, Ele não falou isso. Mas Ele ordenou, Ele prometeu que chegariam lá, então eles deveriam acreditar. Por quê? Promessa de Deus é a mesma, e realidade é a mesma coisa. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Nenhuma delas deixa de se cumprir. Absolutamente nenhuma. Porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Então nós ficamos com medo porque duvidamos. Duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele barco jamais afundaria com o Criador do universo dentro. Jamais. Por que temos medo e não fé? E Jesus vem a nós e diz, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eu não vou largar de vocês até a consumação dos séculos. E nós vencemos não porque somos fortes, mas nós vencemos porque estamos seguros
porque o Todo-Poderoso está conosco. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença. Promessa, presença. O Mestre estava presente. O Deus Emanuel, sempre presente, e isto é motivo de nos sentirmos seguros e confiantes em qualquer situação. Mas por algum motivo os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Senhor de todas as situações. Terceiro, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo pela paz. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. Claro que sabia. Mas por que ele dormiu? Porque ele sabia que tudo estava sob seu controle e ele estava fazendo a vontade do Pai. Mas o que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Ter paz é ter a convicção de que tudo está sob o controle. Não sob o nosso controle, mas sob o controle de Deus. Podemos ter paz no vale. Podemos ter paz na tempestade. Ainda que em algum momento a gente perca as rédeas. Mas Jesus não perde controle do leme. Em quarto lugar, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa do poder. Poder de Jesus. Pela promessa, pela presença, pela paz que ele transmite e pelo poder de Jesus. Ele tem poder sobre as leis da natureza. Mas não somente isso. E Marcos narra, se você for olhar no capítulo 5, logo na sequência, pelo menos 3 demonstrações distintas do poder de Deus. Na sequência do texto, no capítulo 5, depois que eles chegam à outra margem do lago, nesse mesmo contexto fático aqui, ele já está no outro lado, aparece alguém num cemitério, entre os sepulcros. Tem gente que não gosta nem de passar perto do cemitério, na rua do cemitério. Imagine você estar lá, perto do cemitério, de noite, os coveiros não estão trabalhando, e você começa a ver pessoas andando. Aparece alguém no cemitério, e de longe ele vê Jesus e diz assim, apavorado e já se ajoelhando, se arrastando pelo chão, o que o Senhor quer, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que o Senhor vai fazer conosco? Jesus pergunta para aquele homem, há anos, ninguém conseguia domá-lo, ele vivia acorrentado, e ele quebrava as correntes, foi rejeitado pela família, foi rejeitado por todo mundo e foi morar no cemitério. Ninguém conseguia segurar 10 homens, 20, quanto você botasse, parecia aquele desenho, fazia assim, saia tudo voando. Jesus pergunta, como é o teu nome? E ele responde, meu nome é Legião. Sabe o que é uma legião? A legião é uma corporação romana de mais ou menos de 3.000 a 6.000 homens. Já pensou, uma pessoa com 3.000 ou 6.000 ou 5.000 demônios, uma pessoa era esse homem. E esses 6.000 demônios apavorados, mestre, por favor, podemos te pedir uma coisa? Aliás, mais de uma coisa. Não nos mande embora dessa região. Por favor, nos mande para aqueles porcos ali que estão passando.
tem misericórdia de nós. E Jesus manda aqueles demônios por aqueles 2.000 porcos. Os porcos ficam alucinados e se jogam ribanceira, abismo abaixo e morrem afogados. No mar da Galileia. O Senhor Jesus tem poder sobre a natureza. O Senhor Jesus tem poder sobre principados, potestades, sobre as forças do mal. E Marcos segue narrando o poder de Jesus. Agora Jesus entra no barco de novo, atravessa o mar da Galileia e vai para lá, margem de origem. Chega na margem de origem, ele encontra um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. Ele diz: Senhor, a minha filha está morrendo, ela está muito doente. Por favor, vai lá, vai olhar ela. Ele disse: ok, vamos lá. E no meio do caminho, na caminhada em direção à casa de Jairo, diz ainda o capítulo 5. Uma mulher com mais de 12 anos de fluxo de sangue, uma hemorragia interminável, apenas toca na orla, no manto de Jesus e é curada. De Jesus saiu o poder. Jesus disse: quem foi que me tocou? Os discípulos: mestre, está vendo todo mundo aqui atrás do Senhor, como é que a gente vai saber quem tocou no Senhor? Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E a mulher, apavorada: foi eu, Senhor. Ele disse: mulher, tua fé te salvou. Mas Jesus está seguindo para a casa de Jairo. E lá da casa de Jairo vem alguém e diz: Jesus, ô Jairo, a tua filha morreu. Para de atormentar o mestre, não adianta mais. Jesus está atrasado, ele demorou muito. Jesus diz para Jairo: Jairo, apenas creia. Apenas creia. Falta muito para chegar na tua casa? Não, o Senhor está chegando, vamos lá. E ele chegou lá e disse para aquela menina: Talita cum. E a morte ouve a voz do Senhor. A morte ouve a voz poderosa do Senhor Jesus. E ela levanta. Jesus tem poder sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Jesus tem a vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pelo poder de Jesus. Terceira e última pergunta do texto, e com ele o tópico 3, o assombroso poder de Jesus nos faz refletir quem ele é. O assombroso poder de Jesus nos faz refletir quem ele é. Depois da tormenta, Jesus ordena a calmaria no meio da noite. É noite, saíram no finzinho da tarde, anoiteceu. E os discípulos, numa mistura de pavor e alívio, molhados, exaustos, perguntam: quem é este? Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? E esta é uma pergunta emblemática. É uma pergunta emblemática. E nós podemos responder a esta pergunta da seguinte forma: este é aquele que, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, no conselho da Trindade, na eternidade, traçou um plano perfeito para nossas vidas. Este
É aquele que no princípio criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Esse é aquele que no princípio curou todas. Esse é aquele que sustenta todas as coisas e por meio dele tudo subsiste pela força do seu poder. Quem é este? Esse é a semente de mulher, da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Esse é aquele de que os patriarcas falaram, de que os profetas apontaram. Esse é aquele simbolizado pelo Cordeiro Pascal, cujo sangue passado nos umbrais das portas livrou os primogênitos da morte no Egito. Quem é este? Esse é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo que estava dentro da arca, pelas tábuas da lei, pelo vaso com maná, pela vara de Arão que floresceu. Tudo era sombra dele que viria ele à realidade. Quem é este? Esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Messias esperado, o amor de Deus encarnado. Este é o Verbo, a palavra, o eterno, autoexistente, pessoal, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse? Ora, esse é o grande eu sou, é o pão da vida, é a luz do mundo, é o único caminho que conduz a Deus. Esse é a verdade, esse é a vida, de onde tudo flui. Ele é o rio de água viva que jorra para a vida eterna. Quem é este? Esse é a videira verdadeira. Esse é o cabeça da igreja. Esse é o dono da igreja. Esse é o edificador da igreja. Esse é o protetor da igreja. Esse é o bom pastor. Quem é este? Esse é o amado das nossas almas, a nossa paz, a nossa herança, a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa segurança, a nossa salvação. Quem é este? Esse é o Filho de Deus que se despiu da sua glória, pisou nesse chão, sofreu nossas dores, chorou conosco, se alegrou conosco, levou sobre si a nossa culpa, morreu, mas ressuscitou, para que tenhamos vida através dele. Quem é este? Este que foi aquele pregado num leito vertical de morte. Esse é aquele que venceu a morte, está assentado à direita de Deus. E um dia voltará, gloriosamente, visivelmente, audivelmente, presencialmente, todo olho verá, toda nação, todo povo, toda tribo verá a sua glória e majestade. Quem é este, pastor Vessi? Este é aquele com quem estaremos por toda a eternidade. Um lugar sem lágrimas, sem dor, sem tempestades. Este é aquele que nos chama e diz: você não precisa ter medo. Você pode ter fé. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai amado, por ser este Deus. Ó Senhor, não temos palavras para agradecer, e eu poderia falar aqui a noite inteira quem é o Senhor. O Senhor é o início e o fim, o Senhor é eterno. Obrigado, Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus é o Deus Emanuel sempre conosco.
Obrigado por lembrar de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Amém.